Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Nós vamos ler até o 50. O nosso tópico hoje é o encontro entre o nosso Senhor na casa de Simão, o fariseu, com uma mulher assim chamada pecadora. Vamos ver qual lição podemos aprender a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo nesse parágrafo. Lucas 7, 36, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe. Julgaste bem, disse o Senhor. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei na sua, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquela a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Vamos orar antes de prosseguir. Amado Senhor, que grande é o nosso privilégio poder parar ao final do nosso dia e tomar esse tempo para estudar juntos a sua palavra, que é sempre tão cheia de consolo, de instrução, de luz, de sabedoria e de vida, e nós esperamos que seja assim conosco hoje. Que a tua palavra seja vida na nossa vida, seja instrumento de luz, de correção, de conforto, de aprendizado, especialmente porque queremos ver mais do nosso Senhor Jesus. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nessa série de estudos que nós estamos fazendo, a série intitulada A Vida de Cristo, nós temos como propósito passar por um grande número de eventos, o máximo número de eventos possíveis da vida do nosso Senhor, relatados no Evangelho. Mas o nosso foco não é simplesmente ver um evento ou aprender uma lição espiritual. A nossa intenção é enxergar mais no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que quando Jesus estava aqui, ele era um homem perfeito, mas ao mesmo tempo, alguns escritores bíblicos dizem que ele era a vida manifesta em carne. A palavra de Deus manifesta numa pessoa física. A mensagem de Deus expressa por um ser humano. Deus conosco, mostrando como que a vida humana deveria ser vivida. E não é diferente nesse parágrafo. Nós queremos ver o Senhor. Ainda que vamos apresentar
os eventos, outras pessoas, mas o nosso propósito é que os nossos olhos se abram e nós vejamos mais quem é o nosso Senhor. Qual que é o seu coração? O que Ele espera de nós? E certamente ao final desse compartilhar, a nossa ideia é que nós possamos responder a Ele em amor. Aquela resposta que Ele está esperando. Então, o primeiro personagem que nós vemos aqui, Lucas capítulo 7, versículo 36, é um fariseu. Já tivemos a ocasião de mencionar quem eram os fariseus, uma classe de religiosos que surgiu entre o período do final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Não há menção deles no Antigo Testamento e eles aparecem no Novo Testamento. Certamente é uma classe que se formou naqueles 400 anos, assim chamado, anos de silêncio, entre os últimos escritos do Antigo Testamento e os primeiros do Novo Testamento, com a vinda do nosso Senhor. Na verdade, não são anos de silêncio, porque embora não houvesse palavra bíblica inspirada naqueles 400 anos que antecederam o nascimento do nosso Senhor, nós sabemos que aquele tempo foi descrito, previsto, profetizado na palavra de Deus por meio da profecia do Daniel. Depois que Deus começa a criação, Deus nunca mais fica em silêncio. Deus sempre tem uma palavra a falar. E nesse período que antecedeu a vinda do nosso Senhor, o povo de Israel tinha passado por um processo muito doloroso. Desde a sua formação, saída da terra do Egito, formação, entrada na terra de Canaã, debaixo do governo dos juízes por um período de quase 400 anos, e depois debaixo do governo dos reis, por um período de quase 400 anos também, aproximadamente. Nesse período que eles estavam debaixo do governo dos reis humanos, eles caíram em idolatria severa. Idolatria significa que você abandona a adoração e o conhecimento do Deus verdadeiro e se prostra diante dos deuses falsos. Isso aconteceu com a nação de Israel. E por causa disso, eles foram tratados pelo Senhor. O tratamento do Senhor consistiu em permitir que nações estrangeiras viessem até eles e, em alguns casos, levasse a cativos. Antes disso, parte da nação de Israel tinha sido levada para a dispersão na Síria. As 10 tribos do norte ficaram dispersas na Síria e 2,5 tribos do sul, principalmente a tribo de Judá, ficou cativa por 70 anos na Babilônia. Lá na Babilônia eles tinham tantos ídolos, tanta idolatria, que eles ficaram como que saturados. E depois da Babilônia, nunca mais eles tiveram ídolos estrangeiros. Esse é um ponto muito interessante de observar. E o receio deles era tão grande de cair de novo naquela idolatria que se formou essa classe de pessoas, os fariseus, cujo significado dessa palavra é separados. Eles não queriam ter nada a ver com os ídolos, não queriam ter nada a ver com o pecado, não queriam ter nada a ver com a contaminação, nada a ver com as nações, mas infelizmente eles caíram por um outro lado. Eles saíram da falta de justiça, que era quando o povo estava adorando os ídolos, para a justiça própria. E, infelizmente, eles, ao invés de se tornarem pessoas que tinham a revelação de Deus, se tornaram pessoas religiosas. Sempre há um perigo de ocorrer isso conosco. O cristianismo da Bíblia não é uma religião. O cristianismo da Bíblia é uma relação com o Deus vivo por meio da fé na pessoa e na obra do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Nazareno. Nunca é uma religião. Uma religião você tem rituais, você tem autoridades, você tem cerimônias, você tem regras, mas o cristianismo
é Cristo. A relação pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é tão importante. Se nós esquecermos esse aspecto, ou se nós negligenciarmos esse aspecto, formos descuidados, nós podemos nos tornar fariseus. Conhecemos todas as regras. Conhecemos as palavras, mas não conhecemos a revelação da palavra. Conhecemos as cerimônias, mas não sabemos o significado dessas cerimônias. Temos todas as regras, mas não usamos as regras para nós mesmos, usamos as regras para impô-las sobre outras pessoas. E ao invés de nos tornarmos irmãos uns dos outros, nós queremos nos tornar professores, ou pior, juízes. Daí que nasce o fariseu. O fariseu não é quando eu quero ser uma pessoa separada e isso basta, porque ser separado é santidade. O fariseu é quando eu quero fazer da minha separação o padrão da separação para todos os demais. Quando eu quero fazer-me juiz da sua separação, quando eu quero me fazer fiscal da sua vida religiosa, quando eu suponho ser melhor do que você do ponto de vista espiritual ou moral. E aí dá origem ao farisaísmo. O fariseu convidou o Senhor para jantar na casa dele. Na verdade, os fariseus estão entre as pessoas mais mal faladas pelo nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Você pode ver que as palavras mais duras dirigidas pelo nosso Senhor a alguma pessoa no Novo Testamento são palavras dirigidas aos fariseus. Muitas palavras duras. O Senhor chega ao ponto de ofendê-los. Ele chama os fariseus de sepulcros caiados, que está pintado de fora, branquinho por fora, mas por dentro está cheio de ossos mortos. Ele fala que os fariseus eles caminham 10 quilômetros para fazer um seguidor e depois outros 10 quilômetros para expulsá-lo da presença de Deus. Eles falam que os fariseus colocam carga sobre os ombros das pessoas que eles não podem carregar. Diz que a condenação para os fariseus é mais pesada do que a condenação, inclusive, de vários dos piores pecadores. E quando nós vemos esse quadro tão escuro apresentado pelo nosso Senhor dos fariseus, ele nos chama de hipócritas. Você já teve a oportunidade de presenciar alguém chamando uma outra pessoa de hipócrita? Dá vontade da gente esconder o rosto, sair daquela sala. O Senhor Jesus Cristo dizia com todas as palavras: vós sois hipócritas. Vocês têm sangue nas mãos. Vocês se aproveitam do dinheiro das viúvas. Vocês falam uma coisa e vivem outra. E diz, escuta a palavra do fariseu, faz o que ele fala, mas não faz o que ele vive, porque ele fala e não vive. Palavras muito duras. Então a pergunta é, por que o Senhor estava na casa daquele fariseu? A primeira razão, obviamente, é o que o Senhor ama, inclusive os fariseus. Mesmo que o Senhor tenha palavras duras para os fariseus, o Senhor os ama. E o segundo, porque não havia somente o fariseu naquela casa, mas também uma mulher. No versículo 37 está escrito, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e foi lá naquela casa também. Então, como que o Senhor, o nosso Senhor, o Santo Senhor, se digna a entrar na casa de um fariseu, a quem ele tanto julgou com tanta dureza, e se digna a estar na casa com aquela mulher reconhecidamente pecadora? Como que o Senhor faz isso? O primeiro ponto que devemos chamar a atenção aqui, nesse aspecto, é que o Senhor se dignou a vir a esse mundo. Tem coisas que nós lemos nas manchetes do nosso jornal e temos náusea, ânsia de vômito. Tem notícias que nós temos lido nos últimos dias e que nós pensamos assim, eu não quero mais continuar aqui, é corrupção demais, falta de integridade demasiada, falta de caráter, está tudo corrompido. Eu e você temos que estar aqui porque nós somos pecadores, mas por que nosso Senhor Jesus Cristo teve que estar aqui?
Porque o nosso Senhor Jesus Cristo amou o mundo de tal maneira que aceitou um encargo dado pelo Pai e veio a esse mundo entregar a sua vida para nos salvar dos nossos pecados. A Bíblia diz que ele morreu pelos pecados, nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Tem muitos que não sabem disso, infelizmente, continuam no seu pecado. Mas nós, graças a Deus, sabemos disso e por isso nós aceitamos o perdão dos nossos pecados, concedido pela fé na obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Então ele entrou na casa do fariseu porque amou o fariseu. E entrou no mundo porque ele amou o mundo, porque no mundo viu algo que era precioso aos olhos deles. Nada mais, nada menos do que a tua vida e a minha vida. Não como ela era, arruinada pelo pecado, mas como ela viria a ser depois de restaurada pelo poder vivificador do amor de Jesus. Mas, para o Senhor, entrar na casa do Simão ou entrar na casa de pecador era a mesma coisa. O Senhor não faz diferença entre pecadinho e pecadão. Nós fazemos. Nós achamos, aquela pessoa é uma pecadora. Aquele outro não é tão pecador, mas para o Senhor Jesus Cristo não tem nenhuma distinção que nós fazemos. E aqui nisso nós vemos um contraste. O fariseu daquela época era considerado uma das pessoas da classe alta da sociedade. A mulher pecadora entre as mais baixas, mais desprezíveis. E não só isso, provável que o fariseu morasse no subúrbio, na zona central, na parte residencial. Quem sabe o fariseu morava até na parte nobre de Brasília. E aquela mulher pecadora, provavelmente uma favelada, ele se considerava um santo, ele se considerava acima da moralidade. E aquela mulher sabia que ela era uma pecadora. Era desprezada pela sociedade, por ela mesma, e muito mais pelos fariseus. Há quem diga que o fariseu ficou tão indignado com a presença daquela mulher na casa dele, porque talvez ele tinha alguma conexão com ela. Não é assim? Aquelas pessoas que mais são rígidas no julgar, mais exigentes, mais santas exteriormente, muitas vezes têm um passado ou um presente que não pode ser colocado numa folha de papel em branco sem manchar toda aquela folha. Tem um currículo invejável, pode ser um jurista, quem sabe. Todas as qualificações, pode ter um alto posto num dos tribunais da nossa nação e, ao mesmo tempo, ter um caráter que o liga às piores facções criminosas que você pode imaginar. O fariseu, aparentemente um nobre. Aquela mulher, aparentemente uma pecadora. E os dois na mesma casa. E qual o motivo que os dois estão na mesma casa? Jesus. O fariseu convidou a Jesus. E a mulher também foi lá por causa de Jesus. Leia comigo no capítulo 7, versículo 37. Vamos ler primeiro o 36. Convidou um dos fariseus. Foi a convite do fariseu. E, no 36 e no 37, eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava na casa do fariseu, ele quem? Que o Senhor Jesus Cristo estava lá. Por que aquela mulher estava naquela casa? Porque Jesus estava lá. Ela venceu os seus próprios preconceitos, venceu os preconceitos dos outros e ousou entrar na casa do fariseu, porque ela foi atraída pelo amor de Jesus, do nosso Senhor. Lembra da mulher que encontrou o Senhor no poço de Samaria? Diz que ela foi buscar água ao meio-dia, e alguns dizem que ela foi buscar água ao meio-dia, porque ninguém iria buscar água ao meio-dia. Então ela foi lá, porque ela sabia que ninguém ia lá para julgar ela. Ela foi escondida.
E quando ela está dialogando com o Senhor Jesus Cristo, e os discípulos chegaram, eles ficaram surpresos que o Senhor estava falando com aquele tipo de mulher. Mas o que não é de surpreender é que ela falou ao Senhor Jesus Cristo, ou melhor, o Senhor Jesus Cristo falou para ela tudo o que ela havia feito, que ela já tinha tido 5 maridos, e aquele com quem ela estava agora não era o marido dela, era uma pessoa de uma vida moral não muito boa. Mas ela falou para Jesus. E nisso nós vemos a espécie de separação que, embora o Senhor Jesus Cristo seja o mais santo de todos, ele não afasta de si os pecadores. Ao contrário, ele foi acusado de ser amigo de publicanos e amigo de pecadores. E claro, ele disse, eu vim nessa condição porque eu vim como médico. Todo médico tem essa missão de estar no ambiente mais contaminado que existe em qualquer cidade, que é um hospital, e muitas vezes em partes de um necrotério. Por que o médico está ali? Não porque ele é doente, mas porque ele veio curar os doentes. Por que nosso Senhor Jesus Cristo entra em contato, então, com os pecadores? Porque ele veio para curar. O cristianismo do fariseu, se é que dá para dizer assim, é um cristianismo em que eu me separo e te separo para longe. O cristianismo de Cristo é um cristianismo em que nós damos as boas-vindas, sim, aos pecadores. Porque a igreja tem que ser aquele lugar, tem que ser aquele hospital onde os pecadores encontram cura, onde os estressados encontram alívio, onde os cansados encontram descanso. E isso vai fazer uma grande diferença se nós somos fariseus ou se nós somos cristãos. O fariseu tem aquela arrogância, aquela ar de superioridade, aquela distância, mas o cristão verdadeiro tem que ter um coração aberto, tem que ter um coração de amor. Isso é cristianismo. E vemos também a motivação desse fariseu. Ele convidou o Senhor, mas quando você lê no versículo 39, a reação dele, ele estava dizendo consigo mesmo, né? Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Nós sabemos que ela estava ali, de acordo com a palavra, por trás, regando os pés do Senhor com as suas lágrimas, enxugando os pés do Senhor com os próprios cabelos, e beijava os pés do Senhor e ungia com um unguento. E o fariseu julgando. Estava tão preocupado com a situação moral daquela mulher que ele esqueceu que ele estava na presença do Senhor. E ao contrário, ao invés de receber o Senhor com o mínimo de honra que qualquer um deveria dar ao seu convidado, como nós veremos depois, ele simplesmente focou tanto naquela mulher e esqueceu o Senhor. Fala para mim se nós não temos o perigo de cair nesse mesmo equívoco. Estamos tão preocupados em julgar, tão preocupados em manter a nossa imagem de moralidade, que esquecemos que quando nós estamos reunidos em nome do Senhor, Ele está no nosso meio e a nossa atenção deveria ser toda para Ele. O nosso foco deveria estar todo nele. Que nem aquela irmã que está na reunião de oração e ela vê outra irmã consultando o telefone. Ela não sabe por que ele está consultando o telefone. Se foi uma emergência, se foi um assunto de oração. Uma coisa que ela sabe é a seguinte: aquela irmã está na reunião de oração e está no seu telefone. É possível que aquela irmã que está no seu telefone está orando e conectada com Deus. Nós não sabemos. Mas aquela irmã que está julgando a outra irmã que está no telefone, nós sabemos que ela não está na presença de Deus. O foco dela não está em Jesus Cristo. A mente dela não está nas coisas lá do alto. O foco dela está, eu sou melhor do que ela, porque eu não estou com o telefone na mão.
Não está com o telefone na mão, mas está com o coração no telefone. Simão estava focado naquela mulher e esqueceu que ele estava na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Filho de Deus, do Deus em forma humana. Claro que aquela cena foi chocante. Uma mulher pecadora, claramente uma prostituta, tocando o pé do nosso Senhor, expressando devoção ao nosso Senhor, e o Simão se ofendeu com isso. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo, que conhece todas as coisas, viu o coração do Simão. Porque aqui a Bíblia vai falar sem que haja nenhuma informação externa, né? Diz assim, capítulo 7, versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: por quê? O Senhor Jesus Cristo, claro que era profeta, por quê? Ele leu o coração do Simão. O Simão estava vendo a mulher. Jesus Cristo estava vendo o Simão. E é bem assim, quando nós estamos julgando o nosso próximo, especialmente naquela posição de que nós somos melhores, de que nós somos mais santos, nós pensamos que nós estamos julgando, não nos damos conta que nós estamos sendo julgados por aquele que julga todos e a todas as coisas. E o Senhor vai dizer para ele: Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu: mestre, dize-a. Versículo 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E o Simão respondeu: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E agora o Senhor Jesus Cristo vai dar aquela lição impressionante. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? É claro que o Simão não tinha visto aquela mulher. Simão tinha visto uma pecadora. Simão tinha visto uma pessoa exagerada na sua devoção para com o Senhor. Simão tinha visto uma pessoa pior do que ele. Simão não tinha visto ali uma mulher, ele tinha visto algo. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: Simão, tu que és tão cheio de moral, cheio de julgamento, acha que é melhor que os demais, és separado, és mais santo, és mais justo, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Era o mínimo que se podia fazer naquela época, especialmente porque os calçados não eram fechados como os nossos e os meios de transporte eram distintos dos nossos, muitas coisas eram feitas caminhando e a pavimentação não era como a nossa, havia muita poeira, então o mínimo que se fazia, especialmente porque a mesa era reclinada e os pés não ficavam embaixo da mesa, como no caso das nossas, mas ficavam ao lado, o anfitrião ordenava que se lavasse os pés das visitas. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer: entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, nem saudou. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo me ungiu os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Porém, aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. O que nós estamos vendo aqui? Que o Simão não estava no ponto de achar que ele não era pecador. Não. Mas ele se achava que ele era um pecadorzinho. Ele se achava que era um pouco melhor do que ela. Por isso a pergunta do Senhor para o Simão: Simão, vês esta mulher? Não.
Simão não a viu. E o Simão também não sabia quem ele era. Abre comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Versículo 9. Nós vamos ter uma ideia da mentalidade de um fariseu. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Está vendo ali? Lucas 18, 9. Agora vamos para o versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha que coisa absurda. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós vemos então que esse publicano saiu de volta para sua casa justificado, perdoado. Ele de fato tinha estado com Deus. Enquanto que aquele fariseu que orava com aquelas palavras tão pomposas, dizendo: eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, ele estava orando de si para si mesmo. E que perigo tem isso? Nossa oração é que o Senhor nos guarde desse tipo de oração, desse tipo de atitude, de chegarmos com o sapato de salto alto na presença do Deus Todo-Poderoso, quando na verdade nós deveríamos descalçar as nossas sandálias e assumir uma posição de servos e não tentar justificar a nós mesmos sendo melhores do que outros ou piores do que outros, mas aceitando aquela justificação que vem pela fé no coração justo, benigno, misericordioso do Deus que enviou seu próprio Filho para nos trazer o perdão dos nossos pecados, não por aquilo que nós somos em nós mesmos, muito menos por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas única, exclusivamente pela fé na obra que Jesus, o nosso Senhor, realizou na cruz do Calvário. Nós nunca devemos pensar, nem no início da nossa caminhada como cristãos, nem na metade da jornada, muito menos ao final da jornada, que em algum momento nós poderemos estar na presença de Deus por causa de algo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A nossa estadia, a nossa entrada e permanência na presença de Deus é sempre por causa daquilo que Ele fez. Em especial, Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário para nos redimir do pecado. Somente o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente para satisfazer a justiça santa de Deus. Não há outro. Nunca nenhum de nós estará tão maduro a ponto de pensar: eu não preciso mais do sangue do nosso Senhor. Nunca ocorrerá esse período. Sempre nós somente podemos chegar no nosso Senhor Jesus, ao nosso Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, não por meio da nossa justiça própria, dos nossos méritos, das coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então, nós vemos que aquela mulher era uma grande pecadora. E o Simão também era um grande pecador. A diferença, aquela mulher sabia disso, e o Simão, infelizmente, não. Simão não via. Esse é o problema dessa tribo dos fariseus.
Esse é o problema que eu e você queremos a todo custo evitar, que um dia nós cheguemos ao ponto de nos considerar melhores do que os demais, que podemos dar regras, que podemos julgar, que podemos dar ordens. Nunca devemos chegar nessa posição, porque é uma posição muito errada, uma posição que desagrada a Deus grandemente. E o Senhor começa a nos mostrar aqui que a nobreza, a nobilidade aos olhos de Deus não está relacionada com a sua posição social. E a falta de nobilidade não está relacionada também com a sua posição social. Só tem um tipo de nobilidade. Se você já nasceu nobre, que tipo de nobilidade é essa? A nobreza do novo nascimento. É por isso que quando um outro fariseu, chamado Nicodemos, chega ao nosso Senhor Jesus Cristo com aquela linguagem pomposa: ó mestre, sabemos que tu és um profeta vindo de Deus, que ninguém pode fazer as coisas que tu fazes como se Deus não fosse com ele. O Senhor Jesus Cristo disse para ele: para, Nicodemos, para com toda essa conversalhada. Por quê? Ninguém pode entrar no reino se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. E o novo nascimento é uma coisa que nos coloca todos numa mesma base. No novo nascimento, você pode ser o juiz da mais alta corte desse país. E você pode ser até mesmo um favelado. O novo nascimento nos faz uma nova criatura em Cristo Jesus. E estando em Cristo Jesus, cai por terra a sua titulação. Cai por terra a sua condição financeira, cai por terra o seu status. Na verdade, cai por terra se você é homem ou se você é mulher, se você é escravo ou se você é livre. Em Cristo Jesus, todas essas coisas caem por terra, porque o importante não é o que você era em você mesmo, nem o que você é em você mesmo. O importante é aquilo que você é em Cristo Jesus. E perante Ele, nós somos todos iguais. Pecadores, sim, perdoados pela graça. Uns com uma melhor condição financeira, outros com uma pior condição financeira, uns com uma constituição física maravilhosa, outros mais fraquinhos, independente do que nós somos fisicamente ou socialmente, nós somos todos um em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos todos irmãos. Mesmo aqueles que são usados pelo Senhor para ensinar, somos irmãos. Mesmo aqueles que são usados pelo Senhor para pastorear ou atuar como presbíteros na congregação, somos todos irmãos. E a função do pastoreio, do ensino e do presbitério é só uma: não chamar atenção para nós mesmos ou para aquela pessoa, mas sempre chamar atenção, colocar o foco em Jesus, em Cristo, o Filho de Deus. Isso é muito importante. E a outra coisa extremamente importante aqui é que o Senhor, sim, condena a negligência em relação à sua pessoa. Porque ele sabe que se nós formos negligentes com a pessoa de Cristo Jesus, nós estaremos tão longe do cristianismo verdadeiro. Eu tenho um desejo tão grande de comunhão conosco, de intimidade conosco, que ele não pode deixar de corrigir uma atitude como a do Simão, negligente para com o Senhor. E, de novo, tem uma mensagem para nós, especialmente no que se refere ao nosso reunir, quando nós reunimos em nome do Senhor Jesus Cristo, quando nós reunimos para prestar o nosso serviço e adoração ao Senhor, quando nós reunimos para ouvir dele da sua palavra em comunhão com os nossos irmãos, nós jamais podemos negligenciar esse fato que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. O nosso reunir, por menor que seja, é em torno do Senhor. Nós deveríamos honrar a sua presença. Nós deveríamos estar conscientes da sua presença. Teve uma roda de amigos, em determinada ocasião,
fazendo um exercício mental e pensando, se entrasse aqui nessa sala o maior de todos os poetas, o que nós faríamos? Nos levantaríamos. E se entrasse aqui nessa sala o atual presidente do nosso país, claro que iríamos nos levantar. E se entrasse um médico muito famoso, sim, nós nos levantaríamos. E se entrasse o Senhor Jesus Cristo? Alguém respondeu, todos nós deveríamos nos prostrar em adoração e reverência. O Senhor espera que nós o honremos. Que a nossa casa seja uma casa rica da presença do Senhor. Que a nossa atitude seja uma atitude que honra a sua presença. Na presença dele, nenhum de nós deveria levantar a voz. Na presença dele, nenhum de nós deveria ser áspero ou grosseiro com uma outra pessoa. Na presença dele, nenhum de nós deveria se considerar acima dos demais. O Senhor realmente considera importante que ele seja honrado. Não basta você convidar o Senhor para entrar na sua casa, mas você, se o convidar, deve honrá-lo com a honra que ele merece. E a outra coisa que nós vemos aqui é que o Senhor valoriza devoção. Nós, ocidentais, em especial, talvez alguns brasileiros de alguma parte do país, acham que provavelmente devoção não é coisa para homem. Devoção não é coisa para os fortes, não é coisa para os sérios. Mas não é isso que nós vemos aqui na reação do nosso Senhor Jesus Cristo à ação daquela mulher. O que nós vemos aqui? Que aquela mulher estava se derramando em devoção. Era um exagero. Ela não estava apresentando a compostura que talvez o Simão fariseu esperava, mas ela estava se derramando em amor, em expressão do seu amor por aquele que a amou. A religião do fariseu era somente algo estrito, mas o cristianismo dessa mulher era amor àquele que a amara. Devoção, expressão do seu apreço, de maneira muito clara, de maneira muito visível. E é claro que se nós estivermos cheios dessa devoção, ela vai se expressar também quando nós estivermos reunidos, seja numa reunião mais pública ou não, com os nossos corações voltados para o nosso Senhor, não preocupados com o andamento das coisas, mas preocupados ou ocupados em derramar o nosso coração diante dele em louvor, em gratidão e em adoração, porque Deus está no nosso meio, na pessoa de Jesus. Ele prometeu, não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros. E ele volta para nós, vem ao nosso coração na presença do Espírito Santo. E nós, na presença do Espírito Santo, estamos na presença do Senhor. E deveríamos, sim, sempre estar preparados para nos derramar diante dele em devoção. Como você pode ter devoção ao Senhor se seu coração estiver cheio de crítica? Julgando um, julgando o outro. E cheio de justiça própria, achando que a maneira certa é a sua maneira. Isso é fariseu, né? Ele acha que, não acha somente que os outros estão errados e que ele está certo, isso já era ruim o suficiente, mas ele acha que a maneira dele fazer as coisas é a única maneira aceitável a Deus. Quem disse? A maneira dele conduzir as coisas é a maneira correta, é a maneira divina. A maneira dele falar e a maneira dos outros não é. Quem falou? Então, nesse episódio aqui, o Senhor vai nos mostrar que ele sente quando a ele não é dado devido respeito e que ele valoriza e muito quando a ele nós expressamos devoção.
E claro que nós não conseguiremos demonstrar devoção em público se não aprendermos a expressar devoção em particular. Lembra daquela palavra? Quando vai orar, entra no teu quarto e fechada a porta, e o teu pai que te vê em secreto, além de responder a sua oração, te recompensará. Mas qual que é a diferença entre essa atitude de orar, estar na presença do pai em secreto, e a atitude de um fariseu? Que o fariseu ele tem que orar em pé lá fora, dizendo A, B, C ou D, porque eu não sou isso, não sou aquilo, não sou pecador, porque muito provavelmente ele não tem uma vida de devoção em secreto. Se você quer saber o que alguém é em secreto, é exatamente aquilo que ela expressa em público. E o fariseu expressa esse juízo crítico, esse juízo sem respeito pela pessoa do Senhor, esse juízo julgando até o próprio Deus, é porque provavelmente, na verdade, certamente, ele não tem uma vida de devoção em secreto pelo nosso Senhor. Ele tem aquelas palavras mecânicas, orações mecânicas, que você nem espera que vai ser atendido. Você ora geral, Senhor, abençoa o Brasil, e fecha e continua comendo seu sanduíche. Não vai ao Senhor com orações específicas, esperando do Senhor respostas específicas. O Deus que ouve e responde a oração. Não vai ao Senhor com devoção. Quando foi a última vez que nós derramamos o nosso coração na presença dele, dizendo, Senhor, nós te amamos. O Senhor é o nosso amado, é aquele que nós esperamos. A quem tenho eu no céu, a quem tenho eu na terra, senão o Senhor. Fica comigo, Senhor, como aqueles discípulos rogaram. Uma relação de amor com o próprio Senhor Jesus Cristo é o que ele aprecia muito. E também nessa passagem nós temos uma coisa aqui que é surpreendente, muito profunda. Porque o Senhor fala de alguém que pouco ama e de alguém que muito ama. E como o amor não pode ser algo compulsório, você não pode obrigar agora, colocar uma regra na sua casa, né? Agora todos os filhos vão amar o papai. Não funciona dessa forma, não seria amor. O amor só é amor se ele for voluntário, se ele for livre, se ele for fruto da devoção espontânea, o fruto do conhecimento daquele a quem nós amamos. Esse é o único amor aceitável a Deus, o único amor verdadeiro. E aqui nós começamos a ter essa declaração surpreendente da palavra de Deus, que talvez é a revelação maior depois da revelação da atitude do próprio Senhor. A primeira revelação maior é o próprio Senhor, que não discriminou, que aceitou aquela mulher, que viu aquela mulher, amou aquela mulher, perdoou aquela mulher e corrigiu aquele fariseu, próprio Senhor, que se dignou a vir a esse mundo e entregar a sua própria vida para nos salvar dos nossos pecados. Primeiro que nós vemos é o nosso Senhor, mas a segunda coisa é o seguinte, é possível amar muito ou amar pouco? E nesse instante eu te faço essa pergunta, ou melhor, deixa que o Espírito Santo examine o teu coração. No dia em que nós fomos confrontados com o Senhor, no dia em que os nossos olhos repousarem sobre Ele, que os olhos dele repousarem sobre nós, estivermos na sua presença, estaremos nós entre aqueles que amaram muito ou que amaram pouco o Senhor? O centro de toda a lei que foi dada no Antigo Testamento era amor. O objetivo de todos aqueles mandamentos, resumo de todos eles, era amar a Deus acima de todas as coisas. E o centro de todo o ensinamento que tem no Novo Testamento é igualmente amar a Deus agora manifestado entre nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. A pergunta que nós fazemos agora, o Espírito Santo quer fazer agora para mim e para você, não é se você erra muito ou acerta muito, pecou muito ou pecou pouco. Não é se você faz isso ou faz aquilo. A pergunta é, você ama de fato ao Senhor Jesus Cristo? Ou tem um outro amor maior na sua vida?
Se a resposta é sim, eu amo ao Senhor Jesus Cristo. A segunda pergunta é: você ama pouco ou ama muito? Capítulo 7, versículo 49, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Como que o Senhor Jesus Cristo pôde dar o perdão, a salvação e que ela pudesse ir em paz? É porque muito provavelmente essa mulher estava entre aqueles que ouviram o Senhor falar a mensagem de Mateus capítulo 11, com a qual nós terminamos o compartilhar da classe anterior. Mateus capítulo 11, versículo 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, os fariseus, e as revelaste aos pequeninos. Uma mulher, que naquela época era desprezada como sendo de segunda categoria, e no caso dela, mais ainda. E o Senhor Jesus Cristo segue dizendo: sim, ó Pai, Mateus 11, 26 agora, porque assim foi do teu agrado. 27, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem aquele o Filho quiser revelar. Depois de falar da revelação do Senhor Jesus Cristo, da alegria do Senhor, porque os pequeninos sabem que Jesus é o Filho de Deus, quando chega no versículo 28, vai dizer assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa mulher, sem dúvida nenhuma, foi ao Senhor e deixou aos pés do Senhor todo o seu cargo, todo o seu pecado, todos os preconceitos e rejeição que ela havia sofrido, e também todas aquelas coisas ruins que ela tinha feito. Ela deixou tudo aos pés do Senhor e encontrou paz, perdão, e encontrou o próprio Deus. Que essa seja a nossa história. Que nós tenhamos encontrado o Senhor Jesus Cristo. Que esse encontro com o Senhor Jesus Cristo tira de nós todo esse espírito crítico, todo esse espírito de julgamento que não nos deixa ver as pessoas como elas são em Cristo. Insiste em que continuemos vendo a elas o que elas eram antes de conhecer o Senhor e as julgando e achando que nós somos melhores do que ela. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Vamos concluir com uma palavra de oração. Certamente depois que nós terminarmos, se alguém sentir liberdade, por favor, os microfones vão ser liberados. Você pode também orar ao Senhor. Amado Senhor, te damos graças, porque a tua palavra é sempre tão encorajadora, tão educadora, e tão cheia de correção e de vida. Dá-nos olhos que vejam ao Senhor, como o Senhor quer ser visto. E, acima de tudo, Senhor, gera no coração de cada um de nós que está presente aqui hoje um amor pelo Senhor. Que seja essa a nossa marca, amor pelo Senhor e pelo nosso próximo. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Gente,